mas nesse livro de Levítico, que nós iniciamos o estudo dele domingo passado, nós podemos perceber a grande graça e misericórdia do Senhor, naquelas palavras, um Deus que desce, fala conosco, nos ajuda e nos junta com Ele, nos dá o grande privilégio de reconciliar aquilo que foi perdido, que só Deus é capaz de trazer de volta. Então esse livro que eu desafio você a ler, e a gente viu quarta-feira, nos nossos encontros aqui, às quartas, que algumas pessoas começaram realmente a ler, e eu oro por você que está lendo, encorajo você a continuar, mesmo na dificuldade, e ao final desse mês aí você tenha pelo menos lido mais da metade aí desse livro, certo? Então o livro de Levítico, ele é um livro especial que fala de um Deus que não deixou o homem longe dele, um Deus ofendido, que foi marcado por rebeldia do seu povo, dos seus filhos, mas não virou as costas para nós, resolveu o grande problema meu e o seu. E domingo passado a gente falou sobre o sacrifício, e hoje a gente vai falar do altar, que é descrito aqui. Eu vou ler com você aqui, abra sua Bíblia agora em Levítico no capítulo 1. Levítico, capítulo 1. Levítico, capítulo 1, nós vamos ler os 5 primeiros versículos. Mais uma vez, Levítico é o terceiro livro da Bíblia. Levítico, capítulo 1. Ele diz assim: chamou o Senhor a Moisés, e da tenda da congregação lhe disse: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. E se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. A porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Depois imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. O altar que está diante da porta da tenda da congregação. Era um local muito especial. E eu trouxe algumas fotos aqui para a gente poder entender um pouco mais e visualizar essa realidade aqui do Velho Testamento. Esse aqui é uma cópia do que poderia ser aquele altar. Aqui era uma caixa de madeira, de acácia. Ela era um quadrado, né, um lado era 1,25 mais ou menos, 1,25 m de lado, e tinha uma altura de 1,30 m. E era todo revestido por dentro e por fora de bronze. Tá certo? Ele tinha uns chifres aqui, né, em cada lado, né? E havia aqui alguns utensílios, todos de bronze, que foram confeccionados só para o uso do holocausto, dos sacrifícios. Ninguém podia tocar nisso aqui. Você vê que tem umas madeiras aqui, né, para deslocar esse altar. Ele era igual um quebra-cabeça aqui. Ainda era o tabernáculo e ele era todo desmontado. E quando Israel saía de um lugar e ia para outro, desmontava ele e mais na frente montava de novo, certo? Aqui é uma maquetezinha, tá certo? Bem interessante. O altar, ele ficava bem na frente. Aqui é do tabernáculo, certo? E eu acho uma coisa fantástica aqui, irmãos, a porta, tá certo? Aqui era a entrada. Aqui era o leste. Certo? Aqui não tinha cadeado, chave, ferrolho, não tinha nada. Era um pano. Certo? E quando as pessoas tinham que entrar, ele era levantado, e aqui tudo era branco, né, de linho, mas aqui era uma figura muito bonita que atraía as pessoas para entrar ali na presença de Deus. Nem todos podiam entrar, mas as pessoas que traziam as ofertas, elas passavam por aqui, e aqui neste lugar
era ofertado a Deus os sacrifícios. Tem uma outra foto interessante aqui, uma visão assim, né, mais real do que seria o holocausto, né? Aliás, o altar, tá certo? Só voltando aqui, olha, era bem na frente. Para você passar, você tinha que ver ali o altar. Era uma posição ali, um lugar muito sagrado, muito sagrado. Aqui eram tapetes que cobriam esse lugar, tinha uns postes aqui, e eram tudo feito assim, irmãos, com uma destreza, uma especialidade assim incrível, uma excelência incrível ali daqueles homens. Tem mais uma foto aqui. Aqui era a bacia onde ficava a água, onde eles faziam as lavagens da purificação ali para realizar os sacrifícios. Aqui tem uma planta, né, onde você pode ter uma visualização também interna ali do tabernáculo. Aqui é o altar, a porta, né, o lavatório, o lugar santo, a mesa dos pães. Foi aqui nesse lugar que posteriormente Davi entrou e comeu aqueles pães que ficavam aqui, né? Davi cometeu esse grave delito aqui, né? Ele entrou e comeu os pães que ficavam aqui, né? Com fome que ele estava. Então, muito bem. Aqui ficava o altar do incenso, e aqui é aquele famoso véu, que quando Jesus morreu, e lá naquela cruz, quando Jesus expirou, esse véu aqui se rasgou de alto a baixo. Aqui ainda, na verdade, era o tabernáculo, e posteriormente, quando foi construído o templo, é essa mesma arquitetura aqui do templo de Salomão, mesmo formato, e mantinha o véu. E esse véu muito espesso rasgou de alto a baixo. E nesse lugar santíssimo ficava a Arca da Aliança, onde Moisés colocou ali a vara de Arão que floresceu e as tábuas dos 10 mandamentos. Qualquer um que tocasse morria aqui, com certeza. E as pessoas aqui, irmãos, elas começaram a entender que a presença de Deus é algo muito especial. Deus não se deixa tocar, nem ver, nem contato com qualquer pessoa. Nessa época, as pessoas entendiam que havia a necessidade de um intercessor para levá-lo até Deus. Por isso que Jesus veio, para lhe levar até Deus. Eu vou voltar aqui, né? Vou mostrar mais uma vez esse altar. Esse altar, ele é conhecido como o lugar da reconciliação. O lugar da reconciliação. Deus, ele tornou possível o retorno do homem a ele mesmo. Quando o homem decidiu viver sem Deus, lá no Éden, a decisão que ele tomou, ele morreu por conta dessa decisão. Ele não somente morreu, mas ele matou toda a raça humana. Todos nós herdamos esse vírus, essa doença do pecado, o desejo de vivermos sem Deus. Nós queremos viver a nossa própria vida sem Deus. E isso significa pecado, e o resultado desse pecado é a morte. Jesus Cristo não tinha nenhum pecado. Ele veio para tornar a unidade de Deus com o homem de novo, o que foi perdido no passado, lá no Éden. Então esse altar, ele era o símbolo da reconciliação. Então Deus estava longe, separado. E ele construiu, ele foi dizendo para Moisés, você vai construir um tabernáculo, assim, 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 as medidas, e vai construir o altar. Ali, as pessoas virão e oferecerão os sacrifícios para ter contato comigo. Eu não posso ter contato com vocês, mas através desses sacrifícios, nós podemos nos relacionar, mesmo que de uma maneira deficiente. Mas chegará um dia, onde não será mais necessário o sacrifício dos animais. Virá alguém que vai ser oferecido uma vez só, para sempre, e nos levará a Deus. E o homem pode se unir a Deus através de Cristo Jesus para sempre. Os dois sendo um só, sem necessidade de intermediários. Uma só porta, o Senhor Jesus Cristo. E Arão foi a pessoa que começou a realizar os sacrifícios. A partir do capítulo 8, Arão é chamado e toda a sua família recebe essa incumbência. E no capítulo 9 de Levítico, começam a gente ver ali os primeiros sacrifícios sendo realizados pelo povo. E você pode talvez assim, ter dificuldade para imaginar, mas imagine uma pessoa que você ama muito, a pessoa mais importante da sua vida,
e você fez algo terrível contra ela, e ela foi embora. E de repente você tem uma chance de falar com ela. Você descobriu e ouviu que ela lhe perdoou. Não há mais nada entre você e ela. E vai ter de novo um encontro. Vocês vão se encontrar. Não é? Então era mais ou menos esse sentimento que tinha pelo povo de Israel. Não é? Que Israel tinha. Nós agora vamos poder falar com Deus. Nós vamos poder conversar com Ele. Nós vamos poder ir até Ele. Não é? Através de Moisés, dos sacerdotes, através dos sacrifícios. Mas o povo ficava triste, porque mesmo naquele altar, as pessoas sabiam que era insuficiente, não dava para se unir totalmente com Deus, faltava algo. O pecado, ele ainda continuava dominando a vida das pessoas. Então Deus, ele resolveu, naquele altar, suprir as necessidades de cada um de nós. Os sacrifícios foram dados por Deus, é um dom de Deus para suprir a minha necessidade, a sua necessidade de Deus. Como eu falei domingo passado, Deus não tem nenhuma das suas necessidades supridas aí. Somos nós que temos um vácuo na nossa vida, uma lacuna terrível, e através de Deus, do contato com Deus, nós somos restaurados. Então Deus fez isso por amor a você. Ele criou uma possibilidade do homem se chegar a Ele. É uma coisa impossível, não dá, não tem como, mas Deus construiu um plano para resolver esse grande problema do homem. Em Deus não há problema nenhum, mas em nós há. Então esse lugar do altar era muito sagrado, e era um lugar que os sacerdotes ficavam ali muito reverentes, e aqueles sacrifícios eram realizados, e eles entendendo que o homem estava ali entrando em contato com Deus. Havia algo que era colocado naquele altar. O altar dos sacrifícios era uma lembrança. Eles lembravam da salvação do Egito e lembravam agora da comunhão com Deus através daqueles rituais. Através disso, as pessoas começaram a conhecer melhor a Deus. Através das leis, começaram a entender quem é Deus, o que Ele quer, quem é essa pessoa. Não somente você hoje, eu, todos nós, temos assim uma necessidade de conhecer Deus, saber como Ele é, o que Ele faz, não é? Naquele tempo também. E esse conhecimento de Deus que você tem, não é uma coisa que é teórica. Como você vai conhecer o rinoceronte, saber como é que é a vida dele, o que ele come, quantos anos ele vive. Isso não vai ter muita diferença na nossa vida. Mas o conhecimento de Deus é comunhão, é relacionamento com Ele. Quando você quer saber sobre Deus, conversar sobre Deus, você está querendo se unir com Ele. E é incrível que não somente no Velho Testamento, mas especialmente no Novo Testamento, Jesus se dá a conhecer para que você viva com Ele, tenha um relacionamento com Ele. Não é só para ter curiosidade, não é matar a sua curiosidade, mas você, buscando o conhecimento de Deus, é para ter uma vida com Ele, é para ter uma vida diária. O povo de Israel entendeu, e você tem que entender hoje, a igreja não é um lugar que você vai, Deus não é uma pessoa distante, que você faz alguma coisa que Ele fica alegre, aí Ele vai abençoar você. Se você der muita oferta, o seu salário vai aumentar, né? Deus vai ficar muito alegre com você, você vai ser um cara bom, não é? E Jesus vai ajudar você. Isso não existe, tá? Então, a busca de Deus é para você tê-lo, se aproximar mais dEle, amá-lo, viver com Ele, além de todas as coisas. E a igreja, ela é assim, às vezes difícil de entender, por conta muitas vezes do prédio, das nossas celebrações. Muitas vezes que nós falamos, as pessoas não entendem, a gente não, às vezes, comunica bem, mas o povo, desde esse período aqui, ele começou a ouvir e a conhecer que Deus é uma pessoa com a qual você tem que se relacionar. E você não se relaciona com Deus através de rituais, de cerimônias. Você se relaciona com Deus como você se relaciona com a pessoa, conversando, né? A conversa com Deus é a oração, lendo a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, você começa a conhecer Deus e tem o desejo de se aproximar dele, tá? Então, irmãos, a vida com Deus
é para ser vivida diariamente, não é só os domingos. Não é só os domingos. Esse altar, vou mostrar outra foto aqui, olha. Esse altar aqui, ele ficava com essa chama continuamente, tá? E havia um sinal aqui da presença de Deus no santo lugar. O povo de Israel ficava muito alegre e feliz quando via aquela nuvem lá. Quando Moisés conversava com Deus, eles ficavam seguros e tranquilos. Aconteça o que acontecer, Deus está aqui conosco. Mas quando a nuvem não aparecia, quando Moisés não falava com Deus, irmãos, eles se sentiam inseguros. Da mesma forma hoje, quando nós temos uma sensação de que Deus não está conosco, a gente fica inseguro e triste, preocupado. E a gente tem muita segurança em saber que Deus é presente. E hoje, nessa realidade que vivemos, você tem que ter segurança, porque Jesus jamais nos abandona. Ele é sempre com você, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Nunca duvide da presença de Deus na sua vida, porque ela é real, ela é permanente, ela nunca sai ali do seu lado, né? Nunca. Jesus está sempre com você, mesmo que você não sinta, e mesmo que todas as coisas deem errado, isso não significa que Deus abandonou você. E o povo teve muita dificuldade de entender isso. E hoje, ainda hoje, a gente repete essa mensagem. Você vem e se torna membro de uma igreja para viver com Deus. Você entra em contato com Deus, é batizado, para viver com Ele, além dos domingos, mas sempre, diariamente. Eu ontem, aliás, sexta-feira, eu fui no grupo pequeno ali do Pado, na casa dele. Quinta-feira eu participei do grupo lá na casa do Ézio. E eu vi ali que nessa hora, quando nós estamos aqui, um de frente para o outro, sentados ali numa sala, as máscaras, os véus, os obstáculos caem. E ali eu vejo quem nós somos. Eu me mostro quem eu sou, você se mostra quem é você. Não há mais nada ali, somente eu e você. E nós nos vemos e falamos e compartilhamos as nossas vidas. E ali realmente a gente começa a ver o que é a igreja. Por isso o encorajamento, a força que eu dou a você para não ficar vindo só no domingo à noite, frequentar os cultos, né, os encontros nas casas, para você começar a entender, sem esses obstáculos aqui dos prédios, dos cultos, o que é realmente seguir Jesus Cristo. O cristianismo é um movimento, onde as pessoas que são regeneradas, elas vivem a sua vida com Jesus. E a gente precisa entender assim, como é que você pode se aproximar mais de Deus. No decorrer aqui do livro, depois que Arão começou a executar os sacrifícios, Deus mostrou uma separação, a questão da santidade. E Ele mostra também a você aqui, nesse altar, que o encontro com Deus é aqui. Nosso encontro com Deus é logo na frente. Para você passar chegar lá no Santo dos Santos, você tem que passar pelo altar, entregar. E havia um sacrifício muito especial, mais importante, que era chamado holocausto, que era uma entrega total. Então para chegar até Deus, você tem que se entregar totalmente, entregar toda a sua vida e acreditar que Ele existe, que Jesus veio, está vivo e que você precisa dele. Depois dessa entrega, você tem um acesso totalmente a Deus. Mas há uma ideia importante que é colocada aqui, acerca da santidade. Deus também, pelo seu amor por nós, tornou algo possível, que é a santidade. O homem jamais consegue ser santo, mas Deus, no seu plano, resolveu nos tornar santos. Uma vida agora diferente, um homem diferente, uma mulher diferente, uma vida agora com uma outra direção. E aí Ele, para nos ajudar a entender essa santidade, Ele, de outra forma também muito amorosa e bondosa, Deus começou a falar de que as pessoas tinham que abandonar suas impurezas, os seus pecados. E aí no livro de Levítico, Deus começa a falar sobre a impureza, a imundícia, que era um termo onde o povo de Israel entendia logo que ele não podia estar naquela situação. Ele começou a mostrar, olha, é o seguinte, há animais impuros que vocês não podem comer. Deus fez uma separação. Esses animais você pode comer.
esses outros não pode, ninguém pode comer. Ele começou a estabelecer alguns critérios para tornar o povo santo. Quando um homem ou uma mulher tinha alguma secreção saindo do seu corpo, ou sangue, ou qualquer outra coisa, ele era declarado também assim imundo. Ninguém podia tocar. Todas as roupas dessa pessoa tinham que ser lavadas, inclusive onde ela dormia, as roupas de cama. Tudo tinha que ser limpo e ninguém podia tocar naquele líquido que saía do corpo das pessoas. Deus começou a mostrar acerca da lepra, outras doenças. Olha, se você vê, se a pessoa está doente, com lepra, isole, ele não pode participar dos sacrifícios. Deus começou a separar. Outro lado, que Deus falou muitas leis aqui para a proteção, o cuidado do povo. O povo não entendia muitas coisas. Por que eu tenho que lavar minhas mãos antes de comer? Qual o problema disso? E eu fiquei imaginando, irmãos, às vezes Deus quer que você faça uma coisa, e você como filho dele, você tem que obedecer. Deus não vai explicar, não dá para entender, você tem que obedecer. E o povo de Israel tinha dificuldade, no princípio, de obedecer às leis de Deus por não entender, mas ele tinha que aceitar e tinha que obedecer. E o povo de Israel era um povo diferenciado dos outros povos. Você já imaginou Deus sabendo todas as coisas, falando sobre alimentação, limpeza, né, cuidados de saúde, para que o povo fosse limpo em todos os aspectos? E ele, além dessa questão da proteção, da saúde do povo de Israel, e ele não falava isso, né? Falava de uma outra maneira, ele também falou sobre a impureza do espírito, né? Da nossa vida, e ele vai colocando aqui, irmãos, sobre as relações sexuais ilícitas, tá certo? O desejo que Deus tem para a vida de cada um de nós. Então, muitas leis foi para nos tornar pessoas diferentes, que cumprem a vontade de Deus. Olha, filho não pode se juntar com a mãe nem com o pai, pai não pode se juntar com o filho, irmão com irmã, né? Você adúltero não pode acontecer, é impuro, tá certo? Deus começa a listar, né, vários tipos de relações. Se alguém se deitar com um animal, é impuro, é imundícia, Deus não aceita, não é o plano de Deus, tá certo? Aí ele vem do homossexualismo. O plano de Deus qual é? O homem seja homem, a mulher seja mulher, a vontade de Deus. E ele vai listando tudo que ele deseja, o que ele quer para cada um de nós aqui nos livros. E aí ele torna aqui, irmãos, e finaliza nos momentos muito importantes aqui. Eu queria ler com você no capítulo 20, no versículo 26, o real significado, assim, o objetivo dessa santidade, dessa pureza, dessa separação daqueles que querem se chegar a Deus. Olha só, Levítico capítulo 20, versículo 26. Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos, para serdes meus. Separei-vos dos povos, para serdes meus. Você é de Deus. Quando você aceita Cristo e tem essa transformação na sua vida, você se torna de Deus. Você é uma propriedade de Deus. E você agora tem uma vida diferente. Agora você vive para Ele. Deus quer que você cumpra os mandamentos dEle para você ter paz na sua vida. Imagine, quando Deus diz para não roubar, não vai acontecer nada com Deus. Se você roubar, você vai ser preso, a polícia vai lhe perseguir. Então, os mandamentos de Deus é para a sua proteção. Os mandamentos de Deus é para a sua saúde, para o cuidado da sua vida, a paz nos relacionamentos, a paz dentro de casa. O homem adúltero, a mulher adúltera faz mal a si mesmo, a si mesma. Causa mal, traz maldição para dentro de casa. Deus, não acontece nada com Deus, a não ser a tristeza de ver o filho dele corrompido. Mas você entenda que a lei de Deus é para o seu benefício. E qualquer pessoa que cumpre se dá bem, na área financeira, na área do casamento, dos relacionamentos. E a pureza é por conta da santidade de Deus, de quem Ele é.
Quando você se separa, né, e vai viver agora para Deus, você pensa em umas coisas que ninguém pensa. Meu Deus, eu não vou fazer isso. Eu sou de Deus, eu sou um crente. Meu Deus, eu não posso fazer isso. Você tem esse tipo de pensamento, você evita, você foge. Mas eu fiquei raciocinando também por um outro lado. A lei de Deus é para você viver em paz, tá? Então você tem que ter dois pensamentos. Por que é que eu não vou ser desonesto? Porque ninguém deve ser na terra, independente se crê ou não em Deus. Eu preciso ser uma pessoa íntegra. Se você não é íntegro, ninguém vai lhe querer no trabalho, né? Ninguém vai querer mentiroso na equipe, né? Você se purificando também, você vai ter mais acesso a Deus, vai se sentir mais à vontade diante de Deus. Uma das coisas que acontece na vida do crente, que é terrível, é quando ele está cometendo um erro. Não é assim, é uma situação tão ruim, a nossa vida não fica bem, falta alguma coisa, você não se sente confortável, você não se sente bem, você parece que tem uma coisa queimando, né? Então, o crente que ele de repente cai no pecado, ele fica insistindo com aquele erro, a vida dele fica sem graça, apaga, fica uma chato. A vida dele começa a mudar, ele não se sente à vontade, e ele não vê a hora de acabar logo com isso, porque ele agora pertence a uma outra pessoa, ele não é mais dele mesmo. Quando você se converte, você entregou a chave da sua vida para Deus. E Deus exige um comportamento diferente de cada um de nós. Lembrando, para que você viva em paz, existe situação mais triste de que você querer servir a Deus, ajudar as pessoas, trabalhar para Deus, sem ter condição. É só com problema na cabeça. É problema no casamento, é problema no trabalho, é problema na vizinhança, com a família. É uma confusão atrás da outra. É as pessoas lhe cobrando, você sem dinheiro. Tudo isso aí atrapalha o seu relacionamento com Deus. Aí Deus quer que você seja limpo, puro nesse aspecto. E tenha paz na sua vida. Seja protegido, cumprindo esses mandamentos do Senhor. Então, quando você se chega a Deus, você vai entregar, o que eu falei, só o melhor, tá certo? Entregue o melhor que você tem. Quando foi descrito aqui o tipo de oferta, é sem mancha, sem defeito, puro, melhor, tá certo? Seja o que você vai entregar, tem que ser da melhor qualidade para Deus, tá bom? E quando você for se chegar a Deus, você vai entender o seguinte: Senhor, não dá para eu ser perfeito, como Tu és, mas em Cristo Jesus eu me torno perfeito. A perfeição de Cristo nos dá acesso a Deus. Ele nos torna santos e aceitáveis a Deus. Que em Cristo nós somos aceitos por Deus. E Deus pode se relacionar conosco, pode ainda fazer uma coisa incrível, que é viver em nós. E eu já às vezes me perguntava, como Deus pode viver em mim? Eu mesmo, desse jeito que eu sou. Um camarada como eu. Como é que Deus vive em mim? Será que isso não é só uma ideia assim, uma ilustração? Será que é de verdade mesmo isso? Será que Deus, apesar de quem eu sou, pode viver em mim? Irmãos, e aí, vendo a Bíblia, eu descobri que é verdade. Apesar de tudo, do que sou, do que eu faço, Deus, Ele vive em mim. Às vezes eu entristeço o Espírito Santo, mas Ele vive em nós, foi o pacto que Ele fez. E a igreja se depara com essas situações, nós chegamos no altar de Deus, e quando a gente olha para as nossas ofertas, elas são muito devagares, não é? Uma coisa horrível, e a gente fica, meu Deus, eu preciso melhorar essa oferta, eu preciso dar uma coisa melhor para Deus, o que eu estou dando é muito mesmo devagar, eu tenho que fazer algo para o Senhor, e a gente se esforça e entrega, né, o melhor. E depois a gente olha a nossa vida e vê o seguinte: meu Deus, eu acabei de entregar isso, mas foi pensando em mim. E você acaba querendo que todo mundo saiba o que você fez de bom, para que você receba o mérito das pessoas, né, o louvor das pessoas. Deus não vai aceitar a sua oferta, meu querido. Uma das coisas que atrapalha ao aceitar da oferta de Deus é quando você faz uma coisa boa, né, dizendo que é para Deus, aí você sai falando para todo mundo com o objetivo
de que você receba o louvor, né? Você vai receber. As pessoas vão dizer, olha, o homem de oração. Ele disse aqui que ora 24 horas. Ele jejua 40 dias, aí termina, toma uma água, passa mais 40 dias. Meu Deus, que homem espiritual. As pessoas vão louvar você, vão achar que você é um ser divino, vão adorar você. Mas Deus não, Deus fica fora disso. Você lembra que Jesus disse, o que você for fazer de bom, não toque trombeta. O que a sua mão direita faz, a esquerda não saiba. É para evitarmos porque nós somos tentados a receber glória, não é para nós mesmos. Então a gente gosta quando alguém diz assim, rapaz, você é 10, meu irmão. Ou quem é que não gosta de ouvir isso, né? E nós somos tendentes a ser como Deus, a querer glória, adoração. E isso atrapalha na hora do altar, na hora do sacrifício. Se você quer fazer o bem a alguém, faça, certo? Deus, agora isso aqui é para ti que eu estou fazendo. Faça, que Deus vai lhe recompensar, meu irmão. Deus, Ele quer você, certo? Ajoelhado ali, entregue. Naquele tabernáculo, você viu que tinha uns chifres nas pontas, o animal era amarrado ali, naquelas pontas, né? E havia sacrifícios que o animal era imolado ali mesmo. Era preso e entregue. E nós temos, irmãos, que assim nos amarrar naquele altar, nos entregar totalmente, nos concentrar nessa oferta, nessa dedicação a Deus. Nós estamos diante do altar do Senhor. Ele está me chamando, está chamando você para chegar lá no altar. Tá certo? Olha lá, você está aqui bem na frente. Tá bom? Eu e você, nós estamos aqui. Deus quer saber o seguinte, e aí, o que é que você tem para me oferecer? Tá bom? Qual é a sua oferta? Tá certo? O que você está querendo me dar aí? Tá bom? Depois disso, Deus vai ver você aqui, tá certo? Bem na frente, e aí Ele vai lhe dizer uma coisa, isso aqui, ó, certo? Em Cristo temos livre acesso a Deus. Então você vai chegar lá. Deus, quando olhar para você, Ele verá Jesus Cristo. Você terá as portas abertas, o vão totalmente aberto, livre para você chegar até Deus, e Ele vai receber você, vai aceitar você, e vai haver uma reconciliação perfeita. Não há nada mais entre você e Deus. Naquele altar, Jesus foi entregue, foi sacrificado de uma vez por todas, e lá nós nos tornamos santos, perfeitos, e nós podemos nos relacionar com Deus, falar com Ele, ter o nosso Senhor como nosso grande amigo, nosso Pai, o nosso Salvador, né, o nosso grande tesouro, e você não pode ter nenhum impedimento, você não pode ter nenhum obstáculo, é entrar, porque o véu não há mais véu, o Santo dos Santos está aberto, há só uma porta lá, há uma cruz. Quando você for até Deus, você verá uma cruz. Essa é a porta de acesso a Deus, a Jesus. Não há mais nenhum sacerdote hoje, não há mais altares, não há mais intercessores por você, há uma cruz, há um só acesso, uma só porta, Jesus Cristo. Se você quer ir até Deus, você pode agora. O povo de Israel não podia. Ele tinha que passar por um monte de coisas, passar por várias cerimônias, mas você só verá uma cruz. E naquela cruz está o altar de Deus, está o Santo dos Santos. E aí eu pergunto a você, você quer ir até Deus, onde Deus está? Você quer se encontrar com Ele? Você quer entregar alguma coisa a Deus? Você quer ser propriedade de Deus, ser de Deus? A gente, na nossa vida, tem um desejo de ser de alguém, não é? A gente casa, eu sou dele, você é minha, né? Nós somos um do outro, né? E quando a gente é adolescente, a gente quer ser parte de uma galera aí, de um grupo, não é? E a gente fica com vontade, eu quero ser daquele grupo, eu quero pertencer a alguém, a um grupo.
A gente tem esse desejo. Eu quero ser daquela comunidade. E imagine você ter a chance de ser de Deus, ser propriedade de Deus, ser o filho de Deus de verdade. Você tem essa possibilidade. Você precisa crer no Senhor Jesus Cristo. Naquele altar, as pessoas reconhecem os seus pecados, observam que nada podem fazer para serem aceitas por Deus, e elas têm que ir até uma porta onde receberão acesso, a chave para Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Então nessa hora, eu quero que você feche os seus olhos. Nessa hora eu quero que você veja a sua vida agora, como que no espelho, o espelho da sua vida. Esse que você está vendo, essa que você vê, é você mesmo, sem máscaras, é a sua própria vida. Você com certeza vai observar o seguinte: Deus não pode me aceitar desse jeito. Eu tenho que estar com Cristo, escondido com Cristo. Então reconheça o seu pecado, reconheça que você está sem Deus, reconheça que a sua vida não tem Deus, e tome uma decisão agora. Eu faço esse apelo a você. Faça essa decisão. Senhor, eu quero ir naquele altar, entregar minha vida a Ti. Eu quero ser Teu. Eu quero ser santo. Eu quero pertencer a Ti. Eu quero crer em Jesus. Vem, transforma a minha vida. Eu vou orar por você agora. Meu Deus e Pai, meu Senhor, Tu és verdadeiramente o Deus da nossa salvação. Tu és a pessoa da nossa vida, é tudo que temos, tudo. Tu és a nossa própria vida. E agora, ó Pai, neste altar, simbolizando aqui a nossa vida entregue, nos entregamos como um sacrifício vivo e santo. Ó Pai, nos aceita. E se existe alguma pessoa aqui que ainda não passou por essa experiência de transformação, de regeneração, ó Deus, ó Espírito Santo de Deus, vem nesta hora e transforma, restaura, que essa pessoa nasça de novo. Nós sabemos, ó Deus, que em Ti há esperança, sabemos que em Ti há felicidade, a paz, a aceitação, há acesso. E nesta hora, Deus, queremos nos curvar diante da Tua presença e Te reconhecer como o único Deus vivo e verdadeiro, e a Teu Filho Jesus, que foi enviado para nos salvar. É no nome dEle que oramos, no nome poderoso de Cristo. Amém.